Bom dia, tudo bem, pessoal? Nós vamos começar hoje os módulos 9, 10, 11 e 12, né, do livro 8 de vocês. Vamos dar sequência aos nossos estudos de história. E esses módulos trabalham quatro assuntos, né? Colonização inglesa e francesa, revoluções inglesas, iluminismo e Revolução Industrial. Então, nas próximas aulas, esses serão os principais temas estudados por nós, ok? Bom, vamos começar falando um pouco sobre a colonização inglesa e francesa na América, né? A gente já estudou, né, em outro momento o processo de colonização da América, né? Vimos que esse processo ele vai se intensificar a partir do século XVI, né, e do século XVII, e no caso da América Inglesa não vai ser diferente, né? Então os ingleses eles vão se estabelecer na costa atlântica do atual Estados Unidos e ali montam, né, uma série de colônias e dão início então ao processo de colonização desses territórios. Mas no caso da Inglaterra, essa colonização ela se difere em diversos aspectos da colonização que foi feita em territórios ibéricos, como no Brasil e os territórios espanhóis, né? A primeira questão que nós vamos analisar é o fato de que os colonos ingleses e também os colonos franceses, né, estavam saindo, né, da Europa vítima principalmente de perseguições políticas e religiosas. O século XVII, né, é um momento muito conturbado da história política inglesa e da história política francesa, né? Nós temos também, além das questões políticas, temos também a perseguição religiosa. Isso faz com que esses colonos, né, saiam dos seus países de origem e venham para a América com o objetivo de estabelecer uma região e recomeçar a vida, né? Então, o objetivo aqui era justamente construir uma vida nova. É diferente do colono ibérico, que está vindo para o Brasil e está vindo para os territórios espanhóis em busca do sonho do enriquecimento rápido e fácil, né? Então você tem aqui, primeiramente, que observar perfil diferente, né? O perfil socioeconômico, cultural, né, desse colono inglês, desse colono francês que está vindo para a América, é o cara que está vindo para recomeçar a vida. Ele está buscando uma região, uma área onde ele possa desfrutar de liberdade política, liberdade religiosa, onde a sua origem não seja um fator, né, que coloque a sua vida em risco, caso que não acontecia, por exemplo, nos territórios ibéricos, onde os colonos estavam vindo com interesse de enriquecimento rápido, fácil e, se possível, voltar para a Europa, voltar para os seus territórios de origem, né? Então nós temos que observar essa questão aí, fazer esse foco, né, dessa análise. Então você tem dois projetos civilizatórios antagônicos, né? O projeto civilizatório ibérico é aquele voltado para exploração econômica, voltado, né, para a montagem de sofisticadas estruturas coloniais, e o processo anglo-saxão, que se desenvolve nas 13 colônias inglesas, consequentemente que dá origem aos Estados Unidos, que é um projeto que não há esse interesse, né, nessa exploração econômica, não há esse interesse nessa sistematização, dessa dominação por parte da metrópole, né? Então, por terem projetos civilizatórios distintos, nós temos modelos de colonização distintos, né? No caso dos territórios ibéricos, colônia de exploração, né, onde você tem a montagem de uma estrutura colonial complexa voltada justamente para extrair desses territórios o máximo de riqueza, e o outro lado, o projeto anglo-saxão, que é um projeto que está voltado, que a gente chama de colônia de povoamento, né, onde o colono ele se estabelece, mas não busca, né, esse enriquecimento fácil e voltar para a Europa, enfim, é um modelo mais autônomo de desenvolvimento. Não é verdade que desde do seu princípio, dos seus primórdios, a sociedade americana tem muito forte, né, essa defesa da liberdade política, religiosa,
da democracia, porque esses são aspectos que foram construídos durante o período colonial. Né? O colono inglês ele não tinha uma dependência muito grande em relação à sua metrópole, já o colono ibérico tinha. Obviamente, nós temos também que fazer uma análise geográfica, né, dessa situação. A gente tem que perceber que a América do Norte ela tinha, né, ela oferecia condições geográficas muito distintas da realidade da América do Sul. Né? No caso dos espanhóis, logo eles encontraram ouro em grandes quantidades. No caso dos portugueses, né, não encontraram ouro, mas tinha um clima, um solo favorável ao cultivo, né, e o desenvolvimento da empresa açucareira. Isso não acontece com os ingleses. A América do Norte é um território que tem uma geografia, um clima muito parecido com o clima europeu. Né? É frio, isso impossibilita o desenvolvimento de cultivos tropicais, não encontraram, né, metais preciosos, então por isso também a Inglaterra e a França não dão tanto, né, não montam uma superestrutura de colonização, de exploração dessa região. Nós temos que levar também em consideração esses fatores. Tá? Com o passar do tempo, nas 13 colônias, inclusive vou mostrar o mapa aqui para vocês, essas são as 13 colônias, né, que deram início, origem ao que é hoje o atual Estados Unidos da América, né, uma das maiores nações do mundo. Então você tem aqui os territórios, né, New Hampshire, Nova York, Pensilvânia, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia. Chama a atenção que muitas cidades, né, muitas colônias têm esse prefixo new, né? Nova, né? Como se fosse uma nova Inglaterra. Então, o colono inglês ele está recriando a Inglaterra, ele está criando uma nova base, né, de desenvolvimento, de permanência nesse território. Tá? Bom, com o passar do tempo, nós temos que observar que há uma diversificação da situação social e econômica das colônias inglesas presentes nesse território que vai futuramente formar os Estados Unidos. Né? Então você tem uma divisão, uma subdivisão, as chamadas colônias do Sul e as chamadas colônias do Norte. As colônias do Sul, com o passar do tempo, elas vão desenvolver uma economia baseada no latifúndio agroexportador, principalmente, né, de algodão, né, o único gênero tropical que se adapta. A parte sul dos Estados Unidos ela tem um clima parecido, né? Eu estou falando da parte, estou falando da Flórida, Geórgia, né? Tem um clima parecido com o clima do Rio Grande do Sul, que é o que a gente chama de semitropical, né? Um clima onde há temperaturas mais amenas, os invernos não são tão rigorosos e os verões estão mais quentes e secos, né? Então essa região ela permitia o desenvolvimento de algumas plantations, como o caso do algodão. Plantation, vocês já sabem, né? O latifúndio, monocultor, exportador de gêneros agrícolas que utiliza mão de obra escrava, com a sociedade extremamente conservadora. Então o sul dos Estados Unidos, não, né? Das 13 colônias, que vão dar origem, né, aos Estados Unidos mais adiante, é uma região que tem um perfil econômico social muito parecido, né, em vários aspectos com o Brasil colonial do mesmo período. Né? Então, no Brasil, que no século XVII, você tem o apogeu da economia açucareira, né? E comparando aqui com o desenvolvimento econômico dessa parte sul das 13 colônias, há uma proximidade. Já o norte é uma região que tem um modelo de desenvolvimento completamente diferente do sul. O norte, você tem agricultura, mas em pequenas propriedades, né? É uma agricultura familiar, voltada à subsistência, tá? O trabalho é livre, é salariado. Nós temos a presença de manufaturas e especialmente uma atividade extremamente lucrativa para as colônias do norte, que é o tal do comércio triangular, né? E eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então você percebe que é um perfil social e econômico totalmente distinto, né, do perfil social do sul, ok? Essa diferença regional, com o passar do tempo, ela vai ficando cada vez mais acentuada, cada vez mais visível, né? E isso vai fazer com que
no século XIX, por exemplo, tenhamos um conflito nos Estados Unidos, chamada Guerra Civil Americana, que vai colocar, né, vai provocar esse enfrentamento entre Norte e Sul. Mas, de certa forma, né, nós temos que observar que o colono, né, independentemente de se ele está no Norte ou no Sul, ele foge da Inglaterra, vítima da política dos cercamentos, da pobreza, da miséria, da exclusão social, das perseguições religiosas, e esse indivíduo quer vir para a América recomeçar, né, iniciar uma nova vida, ter a oportunidade de ter uma terra e trabalhar nela. Basicamente é isso que diferencia o ponto de colonização, né, que o Brasil sofreu e que os territórios espanhóis também sofreram, né? Voltando aqui para a gente poder finalizar, a questão do comércio triangular, que era a principal base da economia das colônias do norte, né? Então, como é que funcionava essa colônia, esse sistema? O norte fabricava o rum. O rum é uma bebida destilada, só que ao contrário da nossa cachaça, né, que é feita com o destilado do caldo da cana, né, da garapa, o rum ele é feito com o destilado do melado da cana. Essa bebida ela era transportada até a África, lá ela era comercializada, geralmente em troca, né, de escravos, de cativos, de negros, né, escravizados, que eram levados para o Caribe. Lá os americanos, né, os colonos americanos, revendiam esses escravos, compravam melado de cana, que é uma região produtora aqui na região do Caribe, e levavam o melado até a região norte das 13 colônias, aonde o melado era fabricado, né, transformado em rum, e assim reabastecia toda essa cadeia. Então por isso que nós temos esse nome de comércio triangular, porque ele liga Estados Unidos, África, Caribe, né, e novamente os Estados Unidos fazendo esse triângulo aí. Tudo bem, pessoal? Então a gente viu aqui um pouco, né, do processo de colonização da América do Norte, especificamente América Inglesa, né? A colonização francesa na América do Norte ela foi uma colonização muito pequena, até mesmo insignificante, até porque os franceses tinham estabelecido no século XVII na região do Quebec, no Canadá, e na Louisiana, né, onde hoje atualmente é os Estados Unidos. Mas os franceses, já no século XVIII, né, em meados do século XVIII, com a Guerra dos 7 Anos, perderam o controle dessa região para a Inglaterra, né, que incorporou todo esse território. Então, basicamente, a presença francesa ela é uma presença que durou pouco mais de um século. Outra questão, né, a França dá uma atenção também muito grande às suas possessões no Caribe, a mais importante delas, o Haiti, que tinha uma economia baseada na produção de açúcar, enfim. Então, a França em si ela não desenvolve, né, colônias duradouras na América do Norte como os ingleses conseguiram fazer com os seus domínios. Beleza, pessoal? É isso. Então a gente encerra esse primeiro vídeo, primeira parte, né, da nossa aula de hoje, falando um pouco aí do processo de colonização da América do Norte, das suas características, né, destacando principalmente o perfil desse colono, destacando também as características desse processo de colonização, que é um processo diferente do nosso, né? É uma colonização muito menos intensa, muito menos estruturalizada, né, que os territórios do norte, né, da América do Norte sofreram. Até a próxima. Tchau, tchau.